Se você estivesse de férias e fosse seu último dia, o que você faria? Qual a sua programação? Você ia ficar deitada no quarto do hotel, apreciando, descansando, para aproveitar a estadia? Você se programaria para fazer passeios que você, naquela cidade, naquele lugar, para levar o melhor momento, filmar, fotografar, para voltar para casa muito, muito feliz. Pois bem, nós estamos, né, num passeio, numa viagem, seja de férias ou eternos viajantes, né? E nós não sabemos qual será o nosso último dia aqui neste planeta ou neste corpo. De fato, não sabemos, né? Então, se você numa viagem de férias, você no seu último dia aproveita o máximo e quer trazer o máximo para a sua vida, então, que tal a gente refletir sobre isso nesse vídeo, neste momento? Se você ficou curiosa, curioso, fica comigo até o final, tá bom? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Nichelle, você está no canal A Jornada da Nichelle. É uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho, dentre milhares e milhares de possibilidades. Sim, porque nós viemos aqui neste planeta para viver experiências como se fosse uma viagem de férias, né? Então, a gente quando está de férias, a gente quer aproveitar. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu curto cada momento, porque aquilo tudo é muito novo, é novidade. Então eu tiro foto, eu filmo, uau! Muitas vezes até eu estou por detrás da lente ali, né? Observando tudo. Claro que o ideal é você observar ali, no momento que você está ali, né? Curtir, apreciar. Nós fizemos isso. Mas veja, e se a gente soubesse, nós não sabemos, né? Às vezes, até o momento que a gente vai nascer, ele não é exato. Claro que hoje existe possibilidade de marcar uma cesariana e tudo mais, mas o bebê, às vezes, ele chega na hora que ele decide chegar. Porque tem, digamos, uma hora exata para nascer e uma hora exata para partir. É como se nós, já quando nós chegamos aqui, nós já temos o bilhete comprado para fazer a viagem. Então, ninguém vai no nosso lugar. Somos nós que vamos. Mas eu não quero falar sobre este momento de como a morte como algo triste. Para mim, a morte é uma viagem, é uma mudança, digamos, energética, né? Nós estamos, continuamos na onde a gente vai, para aquele espaço, né? Para aquele existencial diferente, mas nós continuamos. Mas o que eu quero falar aqui é para a gente repensar sobre este momento que a gente está vivendo aqui, sobre o quanto nós nos damos conta do que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, como nós aproveitamos esse caminho, essas experiências, ou deixamos de aproveitar, muitas vezes com queixas, reclamações, sempre, né, no modo triste, liguei o automático ali da tristeza, da dor, do vitimismo, e eu estou neste caminho. Não aproveitando. É como se você estivesse naquela viagem de férias e você reclamasse o tempo inteiro, porque está chovendo, porque está muito calor, porque a comida não é boa, porque as pessoas são mal educadas, porque ninguém tem paciência. E aí a viagem, as férias passaram e você não aproveitou. E aí pessoas que estavam junto com você e tudo mais, achavam aquele lugar maravilhoso, como conheceram pessoas, a paisagem era linda, tudo era muito legal. Aí você parece que não esteve no mesmo lugar que aquelas pessoas, porque você só acumulou rejeição, só acumulou reclamações, não foi bom. Então, a vida como um todo, se você tivesse que fazer uma revisão da sua vida neste momento, como você iria fazer? Tem recordações boas? Tem imagens, tem fotos, tem momentos maravilhosos que você, sim, com certeza você teve, mas você esqueceu, você sobrepôs a dor. Foi mais importante aquela dor. Sim, sim, tudo é importante. Todas as nossas experiências que nós vivemos aqui são importantes, porque foram as experiências que nós escolhemos. Mas lembra-se que quando você volta de uma viagem, normalmente a gente vem com uma bagagem maior do que aquela que a gente foi. Porque, né, eu, se for antes, a Nichelle de anos atrás, digamos assim, voltava com um monte de presentinho para muitas pessoas. A minha mala vinha
recheada de presentinhos, lembrancinhas, né, por onde eu andava. Eu não sou mais assim hoje, né? A minha bagagem, ela vai minúscula e volta minúscula, às vezes até menor, né? Mas é no sentido de que o que você trouxe na sua bagagem? Você acrescentou, acumulou, trouxe mais coisas? É olhar para isso. Vamos supor, aqui eu vou fazer uma suposição, uma imaginação. Eu vou partir do princípio aqui que todos nós, né? Todos nós que eu digo aqui, nós do Brasil, nós temos uma crença religiosa, né? A maioria de nós veio de uma religião católica, a maioria de nós. Lá nos tempos idos, lá, a religião católica era a predominante, né? Então a gente acredita, sim, né, no céu. Foi nos passado isso, não quer dizer que a gente acredite, mas foi nos passado a ideia do céu, do inferno, São Pedro, os apóstolos e tudo mais, e a ideia de que São Pedro seria o guardião das portas do céu, que ele tem lá uma chave aonde nada, né, passa nada entra lá sem passar por esse São Pedro. E vamos supor que nós vamos bater lá na porta do céu. Eu imagino que deve ser uma porta muito grande, se é que ela existe, né? Deve ser uma porta muito grande. E, e aí, São Pedro, nós temos uma digital, porque cada alma tem a sua digital, né? E aí a gente vai bater lá e São Pedro já sabe quem eu sou. Ele não vai me mostra a tua identidade, né? Não, né? Me mostra o crachá. Não, ele sabe quem eu sou pela minha identidade de alma. E ele vai perguntar para mim as coisas que eu vivi, o que eu trouxe na minha bagagem, na minha mochila. Eu não vou levar uma mala, não vou levar minha casa, não vou levar meu álbum de fotografia, não vou levar a minha herança, as minhas terras, não vou levar nada disso. Eu vou levar minha bagagem emocional, a minha bagagem de tudo aquilo que eu vivi aqui nesse planeta. E aí ele vai querer olhar, ele vai querer saber de mim, o que eu vivi, que coisas que eu vivi. E aí se eu vou olhar para ele e vou dizer, São Pedro, lamento, mas não tive boas experiências. Aquela viagem lá de férias, choveu, quebrou o carro, o avião atrasou, o trabalho era horrível, meu chefe era horrível, as pessoas eram horríveis, nossa, eu tive casamento horríveis, nada foi bom. Não valeu muito, não, essa viagem, não valeu muito, sabe? E aí ele vai dizer, olha bem, você não teve momentos agradáveis, quais outras experiências você viveu? E aí você tenta buscar alguma experiência, mas, sei lá, tá tão escondido, ficou tão lá no fundo daquela mochila, que você não consegue trazer à tona. O São Pedro vai te mostrar o teu mapa, o teu mapa espiritual, não é o teu mapa astral, mas é o teu mapa espiritual daquele propósito, daquela missão, daquilo que você, enquanto alma, escolheu viver na Terra. Viver essa experiência humana, no corpo humano. E aí você vai olhar e vai dizer, uau, mas realmente, isso aqui eu não consegui, por isso, por isso, por isso. Você vai continuar tendo, digamos, né, dando desculpas, entende? É para você mesma. E São Pedro vai olhar para você e vai dizer, não, Deus não está te cobrando, Deus não está te dizendo que você errou, que você não fez o que deveria fazer. Isso é uma escolha, foi a sua escolha de não ter vivido isso, de ter vivido outra experiência, porque para Deus, para o universo, sei lá, para seja o que for, a divindade, a natureza, não existe o certo e o errado, o bom e o ruim. Foi a escolha que você fez de viver aquilo ali. E se vários momentos que não estavam bons, que não estavam confortáveis, que não estava agradável, você permaneceu. Você permaneceu. Talvez, lá no teu inconsciente, você escolheu ou achou que deveria viver essa experiência. Eu acredito que você, lá no seu mapa espiritual, você tenha colocado momentos prazerosos, momentos agradáveis, seja o nascimento do seu filho, da sua filha, seja o primeiro amor da sua vida, né? O seu relacionamento com aquele menininho lá, aquela menininha, seja, sei lá, seja o quê? O prazer de estar com um amigo, com uma amiga, a descoberta da sexualidade, o prazer de nadar no rio, na praia, no mar, o prazer de estar no sol, né, de estar caminhando no sol, o prazer de sentir o frio, né, tocando na sua pele, o vento tocando na sua pele,
Ai, o prazer de tantas coisas, aquele prato saboroso de comida que você gosta de comer, seja uma sopa, seja um bife, seja um churrasco, não sei, aquela bebida preferida, geladinha, que você gosta, ou aquele café delicioso, aquele aroma, aquele cheiro delicioso. Olha quanta coisa amorosa tem para a gente poder apreciar na vida. São milhares, milhões, desde aromas, sabores, tato, né? Outro dia eu falei do abraço, o abraço, você se abraçando. Olha o seu corpo maravilhoso, quanta coisa deliciosa que você pode apreciar através do seu corpo, através dos seus olhos, das suas mãos, o aperto de mão, né? Que você dá em alguém, o sorriso que você abre quando você vê alguém que se ilumina todo o teu rosto. A própria lágrima, quando você chora de saudade, ou mesmo de dor, de você ter consciência daquele momento. Veja quanta coisa amorosa que nós podemos levar para um novo espaço existencial. Porque quando nós chegamos aqui, nós chegamos com uma mochila, né, de possibilidades, cheio de um ferramental, assim, né, digamos, de possibilidades, de tudo que eu quero viver. Sabe o bebê, quando ele começa a engatinhar, e ele mexe aqui, ele mexe ali, ele vai fazendo experiência, ele vai tocando, ele vai botando na boca, ele vai criando, digamos, né, o sensorial para que ele possa ter essa compreensão. Então a nossa alma, ela é assim, ao longo da nossa vida, ela vai criando possibilidades para fazer experiência. Só que, claro, dependendo da nossa crença, da nossa intensidade, das possibilidades que eu escolhi, eu posso permanecer mais tempo numa experiência, num sentimento, numa situação de sofrimento intenso, de dor, de reclamação, aquilo que eu falei lá no início, né? As suas férias, elas podem ser frustradas. Você não se sentiu bem em estar naquele lugar, mas você pode programar novas férias com mais consciência. Talvez a escolha não tenha sido adequada para aquele lugar. Eu já viajei para lugares e que eu me decepcionei. Realmente, eu me decepcionei, porque eu tinha uma expectativa. Eu criei uma expectativa daquele lugar. E aí eu cheguei lá, aquela expectativa, aquele lugar, ele era real, cheio de vendedores ambulantes e gritaria e movimento tumultuado e tudo mais, onde eu tinha criado uma expectativa de silêncio, sei lá, não sei, era outra coisa. E aí eu vi algo que não me diz respeito, não era aquilo ali que eu imaginei. E aí no momento seguinte eu pensei, eu tenho duas opções, rejeitar, né, fazer outro movimento, outra caminhada, ou eu permanecer com o grupo, mas co-criar, né, dentro de mim aquilo que eu tinha imaginado. Então, eu abandonei o lá fora, digamos assim, o tumulto, e eu passei a fazer esse movimento de aquilo que eu tinha imaginado na minha mente. Então, cada situação que eu olhava, eu criava na minha mente o bem-estar, a alegria. Existe essa possibilidade, não é? Ou eu poderia ficar ali chorando e me decepcionando com tudo aquilo, né, que eu estava vendo. Então, eu sempre tenho escolha de olhar para as possibilidades que existem. Porque se uma porta se fecha, eu tenho mais 10 portas, ou muito mais, para fazer a experiência. Então, eu posso co-criar uma realidade totalmente diferente daquilo que eu talvez escolhi viver. E está muito sofrido, está muito difícil. Sim, eu creio nisso. Mas se você vive na reclamação, aí eu acho que você está desconfortável. Aí você já está vivendo além daquilo que deveria viver. O excesso, é a sobrecarga. E você não tem que estar ali. Você tem que pensar na possibilidade de co-criar um novo caminho. Porque sim, quando nós partirmos, nós vamos levar isso, esse momento amoroso. Tem aquele filme, eu já em algum vídeo já falei sobre isso, né? Que é aquele filme que chama-se Antes de Partir. Que ele fala sobre isso. Ele fala sobre este momento do que nós devemos fazer para viver, ter uma vida amorosa, tranquila, quando partir, partir em paz, partir com alegria, de dever cumprido, missão cumprida. Então, se eu posso deixar essa dica, né, para você, para mim, porque muitas vezes eu também entro nesse modo piloto automático, né, de reclamação, de não entendimento.
Mas às vezes eu paro para pensar, e se hoje fosse meu último dia de férias, o que eu faria? Ah, eu faria. Eu abraçaria mais. Tem um poema que diz isso, né? Eu abraçaria mais pessoas. Eu diria para mais pessoas que eu amo. Eu iria sorrir mais. Eu iria observar mais o mar. Eu iria entrar no mar em vez de ficar observando, né? Eu tocaria na água. Eu acho que abraçaria mais árvores. Eu iria abraçar mais o meu pet, a minha gatinha, e abraçaria mais o meu filho. Eu diria para o meu filho o quanto eu amo ele, desde o momento da concepção até o momento atual. Esse amor, assim, desprendido, amoroso. Eu acho que eu queria levar comigo essa sensação amorosa de paz, de alegria, de bem-estar. E com a certeza de que eu poderia voltar para fazer novas experiências. Olha que lindo! Eu até me emocionei agora. Que lindo, né? Mas é bem isso, é bem isso. Quando você se programa para umas férias que você gostou, né, daquela ali, ou sei lá, ou se não gostou tanto quanto desejou, na próxima eu vou me programar para fazer e observar, para aproveitar muito mais. Não é assim? Então, quando eu partir, eu quero partir assim, em paz. E talvez, né, em pensar, ou não pensar, mas deixar no coração de cada um essa energia amorosa de tudo que eu vivi, a continuidade. Então, se tem algo que eu posso dizer para mim, para você, aproveite a vida. Aprecie cada momento que você vive, no aqui e no agora. Não é lá, não é no passado, é no aqui e no agora. Seja você mesma, faça as coisas do seu jeito, aprecie do seu jeito. E se aquilo que você está vivendo não está mais confortável, pense na possibilidade de fazer novas escolhas, novos caminhos, novas aventuras. Que tal? Porque quando chegar o momento de você partir, você vai levar na sua mochila toda essa amorosidade. E aí São Pedro vai olhar para você sorrindo e ele vai dizer: seja bem-vinda, querida alma. Quanta luz você espalhou, você iluminou. Você está repleta. Entre, seja bem-vinda. Olha, uau, que momento lindo. Que momento lindo esse. Que momento amoroso. Gratidão. Gratidão por você estar aqui neste momento. Se você ficou até o final, não se assuste com o meu jeito de ser. A jornada da Michelle tem altos e baixos, tem emoção fortes nesse sentido. É isso, mas é bom a gente refletir sobre isso para a gente poder viver momentos mais amorosos, né? Que bom. Se eu pude ajudar você, eu fico muito, muito feliz. Gratidão por você estar aqui, tá bom? E se você é novo no canal, se inscreva. Pense nessa possibilidade de se inscrever e fazer parte dessa família, dessa jornada, dessa caminhada, tá bom? Deixe o seu like, acione o sininho e se sentir de coração que foi bom para você, se essa informação, essa energia, pense na possibilidade de compartilhar com alguém. Compartilhe. Talvez o outro, né, esteja precisando disso, se for, né, algo que vai ressoar com ele talvez vá gostar, tá bom? E um beijo no coração. Até mais. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.